Olá, meu nome é Luciano, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre variedades linguísticas. É uma das temáticas que mais cai no Enem. E o que são variedades linguísticas, você pode se perguntar. Bom, as variedades são aquelas formas, os falares diferentes e os níveis de linguagem que formam o idioma, qualquer idioma. E aí você deve estar pensando assim, ou se perguntando, mas qual é o falar certo então? Ou existe algum falar adequado sempre? Bom, não existe simplesmente uma variedade certa. Para cada situação, existe uma variedade que é adequada àquele momento. Por exemplo, se você estiver numa reunião com amigos, no cinema, num barzinho com os amigos, você pode usar tranquilamente uma linguagem informal, usar as gírias, é isso que você vai fazer. Mas se você estiver com os mesmos amigos, numa situação mais formal, como uma formatura, por exemplo, em que você vai fazer o discurso, você vai usar a norma padrão tranquilamente. Mal comparando aí, você pode pensar nas suas vestimentas. Você não vai à praia, por exemplo, de terno. Também você não vai fazer o seu discurso de formatura de sunga, não é verdade? Pensando nisso, vamos analisar então as variedades linguísticas. Elas podem ser geográficas, como você pode ver aqui na sua tela, no cantinho, que são os chamados falares regionais. Esses falares regionais são basicamente o que nós temos de linguagem urbana e rural. É claro que essa linguagem urbana e rural vai variar de região para região, daí elas serem geográficas, ou seja, os falares regionais. E elas podem também ser influenciadas pela situação, pelo ambiente, ou seja, podem ser as variedades socioculturais. Como você pode ver aqui à sua esquerda, elas são ligadas aí ao falante por influência de idade, sexo, raça, profissão, entre outros. E também a situação, por influência do ambiente, do tema ou estado emocional do falante. Esses níveis de linguagem, ou esses falares, são chamados de culto e popular, ou os níveis de fala e registro, do formal ao mais coloquial. A questão do Enem que eu escolhi aqui para vocês traz o discurso oral de uma mulher de 38 anos, de nível de ensino fundamental, e que conta um pouquinho aqui da infância dela. Vamos ver aqui o texto. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta, quando eu levava um tombo ou outro. Eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Repare que esse discurso é entrecortado por pausas, o que é normal para uma fala, né? Na escrita, nós temos a pontuação. Na fala, nós mantemos o turno, ou seja, a nossa fala, ou deixamos o outro tomar esse turno, tomar essa nossa fala, pelas pausas que nós fazemos durante a nossa fala. Vamos agora ao enunciado da questão. Um aspecto da composição estrutural, que caracteriza o relato pessoal de APS, que era a nossa falante, como modalidade falada da língua é: letra A, predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. Letra B, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. Letra C, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Letra D, ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Ou letra E, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Pelo que eu já comentei com vocês e pelo texto que vocês viram, já dá para perceber que a resposta é a letra A. Predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. A linguagem informal, obviamente, é a que mais vai aparecer no discurso oral. E isso é óbvio, porque nós vamos encontrar no dia a dia mais situações de informalidade do que de formalidade. Isso não quer dizer que nós não vamos utilizar a nossa linguagem padrão durante esse discurso oral. Podemos usar, mas apenas em situações que exigirem isso, como uma entrevista de emprego, por exemplo. Vamos ver aqui por que as outras estão equivocadas. Por que a letra B aqui estaria errada? Vejam que vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português não existe ali nesse trecho. O trecho é perfeitamente compreensível aqui por qualquer falante do português. A letra C, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Se você voltar ao texto, você não vai encontrar nenhum problema de concordância aqui.
Então, teoricamente, você poderia encontrar aqui essa resposta como correta. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para o enunciado, novamente. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua não seria a realização do plural conforme as regras da tradição gramatical, simplesmente porque o plural, conforme as regras da tradição, eu posso ter tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Então, não é algo que caracterize esse tipo de estrutura. Por isso, a letra C está equivocada. A letra D, ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Se voltarmos ao texto aqui, nós poderemos perceber que ela faz a coesão perfeitamente, pois os verbos, por exemplo, estão todos no mesmo tempo verbal, aqui no tempo passado. E, além disso, ela ainda usa aqui o conectivo quando, para remeter à infância. Então, os elementos promotores aqui de coesão estão presentes, ao contrário do que afirma a alternativa. E, finalmente, a letra E, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Ainda que você seja um leitor iniciante e esteja lendo essa transcrição aqui de uma modalidade oral, você consegue entender perfeitamente tudo que é dito aqui, porque não há problema de coerência em nenhum trecho do texto. Bom, então, retomando aqui no cantinho da tela, o que são as variedades linguísticas? Falares ou níveis de registro presentes no idioma, ou seja, não existe uma variedade simplesmente certa para todas as situações, como, por exemplo, você pode pensar que a norma padrão seria aceita em toda e qualquer situação. Ela não vai funcionar com a sua namorada, por exemplo. Se você ficar utilizando sua norma padrão, pode ficar solteiro. Se você utilizar a norma padrão também somente com seus amigos, você pode perder os amigos, não é verdade? E o que nós temos, na verdade, é uma variedade que é adequada, ou seja, a certa naquele momento, para aquela determinada situação. O que seria, então, falar bem esse português, ou utilizar bem a linguagem, a nossa língua ou qualquer outra língua? Saber bem o português, ou qualquer outra língua, é dominar o maior número de variedades possível. Se você fizer isso, você vai se dar bem, não só no seu dia a dia, mas também aqui no Enem. Um abraço.